Agora, para iniciar o evento, a gente vai receber aqui Rafael Melo, founder e COO da Idwall, que vai dar uma pequena introdução sobre o evento. Boa tarde, gente. Obrigado por ter vindo. Hoje é um dia muito especial para a gente. Para a gente é um dia histórico, eu diria, porque é o primeiro ID Summit. A gente teve mais de 800 inscritos, então foi um privilégio enorme, porque a gente pôde escolher a dedo cada um de vocês que está aqui. Então, pode ter certeza que a pessoa que está sentando do seu lado é uma pessoa que tem muito o que acrescentar nas discussões de hoje também. Eu queria abrir um parênteses nessa abertura para falar sobre um assunto que também é muito especial para a gente, e aproveitar a presença de vocês para fazer um anúncio. A Idwall é a empresa idealizadora desse evento, e essa é a nossa marca até o momento de agora. Hoje a gente vai fazer a inauguração e a gente vai mostrar em primeira mão, ou mais ou menos, porque já está nos cartazes aí, a nova marca, a nova identidade da Idwall, que é essa. Show. Então, é uma marca que foca em identidade, é uma marca que conversa com as pessoas, e num mundo onde a gente só fala de registro, número, RG, CPF, é uma marca que coloca as pessoas no foco. Legal, vou fechar esse parênteses e começando a nossa abertura, só para explicar a motivação por trás da criação de um evento para falar de identidade. Alguns anos atrás, eu trabalhava com o Lincoln no Banco Original e a gente tinha um desafio muito interessante lá, principalmente na abertura de conta. Era basicamente responder uma pergunta muito simples. Será que essa pessoa é ela mesma? Isso representava um desafio enorme. Então, como garantir que uma pessoa que está fazendo uma transação online é ela mesma? O Original tinha a proposta de ser o primeiro banco 100% digital do Brasil. E a gente estava lá no time, na fundação desse banco 100% digital. Então, foi um aprendizado muito legal. E o que a gente viu foi que realmente não existe uma bala de prata ou uma única solução para fazer verificação de identidade. A gente acabou integrando aí dezenas de soluções diferentes para validar a identidade da pessoa, para obter alguma informação a mais sobre a pessoa, para fazer um score de crédito, para validar a identidade da pessoa, fazer o KYC, evitar a lavagem de dinheiro. Depois a gente saiu do banco e foi empreender. E o insight que a gente teve foi que esse não é só um problema de abertura de conta num banco digital. É um problema em todos os negócios que acontecem na era digital. Eu tenho que saber com quem eu estou lidando, sem olhar para a pessoa, sem o cara a cara. Então, no caso do banco, antes a gente tinha agência, a gente tinha a porta giratória com segurança, o gerente sentava na frente do gerente, olhava no olho dele, apertava a mão dele. A gente tinha que criar um ambiente tão seguro ou mais online. E como eu disse, a gente foi empreender e a gente percebeu que não era um problema só de banco. Todas as empresas que têm que criar uma relação de confiança, elas têm esses desafios. O engraçado é que a gente olhou para fora do Brasil e a gente viu que existem soluções para resolver esse problema de identidade que simplesmente não funcionavam ou não operavam no Brasil. E se a gente pensar um pouco, é relativamente fácil de entender o porquê. Como eu vou assumir esse desafio de lidar com identidade num país que não tem identidade única, onde a gente não tem apoio do governo, um país que é referência em fraude e onde as regulamentações não são claras? Aí ficou claro o tamanho do desafio. E ao invés de correr dele, a gente correu em direção a ele. Então, vamos resolver esse problema, porque ele pode impactar muitas pessoas. Vocês sabem, os negócios online, eles podem impactar muitas pessoas. E se a gente criar uma maneira de ser uma empresa que é um enabler para esses negócios, a gente consegue, por consequência, estar impactando muitas pessoas, impactando um país inteiro. Então, aí veio a ideia. Por que não
criar um evento para discutir um assunto tão importante. Não existia nenhum até então no Brasil. Então, a gente vai reunir aqui, na tarde de hoje, pessoas que são líderes, referências nos setores financeiro, tecnológico, público-privado, para discutir assuntos relacionados à identidade. E, para essa abertura, eu queria me pautar em 3 pilares que vão ser discutidos ao longo do dia de hoje: identidade, confiança e privacidade. Esses são os 3 pilares que nos unem aqui hoje. Começando por identidade, identidade é um conceito muito amplo. A gente pode definir identidade no contexto sociológico, filosófico e hoje no conceito tecnológico também. Então, identidade é um conjunto de características que definem uma pessoa, que representam uma pessoa. Eu posso falar que meu nome é Rafael Melo e isso é parte da minha identidade. Identidade é o que eu curto, é o que eu compartilho, é o que eu faço online, é a minha reputação. Agora, para a gente hoje, identidade é a base e o fundamento da confiança que faz as nossas empresas funcionarem na era digital. Eu não sei se dá para enxergar direito, mas parece uma teia de aranha. Esse é o mapa da informação que foi divulgado e desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Acho que alguns já viram. O site é interativo, a gente consegue clicar nas bolinhas e ver. E essas esferas representam os silos de informação do governo. Então, no Brasil, a gente tem diversos órgãos que lidam com dados pessoais e com as nossas informações. E é interessante ver a maneira como eles se conectam e não se conectam. Então, são muitas informações que estão em duplicidade, espalhadas em diversos bancos de dados e órgãos pelo país. E o cidadão ele precisa lidar com isso para se relacionar com o Estado, ter suas informações pessoais espalhadas em vários documentos, aplicativos, bases de dados, operadoras de TI. Tá? Isso representa para a gente uma identidade vulnerável, gera uma identidade vulnerável para o brasileiro. O que a gente tem de documento de identificação hoje é o nosso RG. RG que, por sinal, eu posso ter um diferente em cada estado do Brasil. Cada estado tem um tipo de emissor, às vezes é a polícia, no Rio de Janeiro é o Detran, se eu não me engano. Cada um tem um espelho, um papel diferente, cada um tem uma numeração diferente, cada um segue a lógica que basicamente é determinada pelo Estado, alguns usam letras, outros números. Não existe uma base de dados centralizada para os dados do nosso RG, que é o nosso documento de identidade. Então, o que a gente tem é uma identidade vulnerável, que para a gente, que tem empresas que atuam na era digital, representa uma dificuldade em completar processos e fragiliza a confiança que a gente está tentando criar. Então, esse primeiro pilar, a identidade, tem um desafio muito grande. Como lidar com a fragilidade no sistema de identificação do Brasil? Partindo para o segundo pilar que a gente vai discutir hoje, a confiança, eu tenho certeza que muitos vão concordar comigo quando eu disser que os negócios hoje são cada vez mais movidos à confiança na era digital. E é fácil entender isso quando a gente vê esse exemplo aqui, o Airbnb. É uma empresa que é basicamente 100% fundada na confiança. A ideia de ter uma pessoa completamente estranha num quarto da sua casa, morando na sua casa, passando a noite na sua casa, é completamente contraintuitiva. Não faz nenhum sentido, é bizarro. E, da mesma forma, dormir na casa de uma pessoa que você não conhece, estar com uma pessoa que você não conhece, também é completamente absurdo. Então, são duas pessoas que se colocam em posições extremamente vulneráveis. E elas fazem isso porque é criada uma relação de confiança. É isso que faz o Airbnb funcionar e muitos negócios que estão aqui hoje, inclusive representados por vocês. Aí, como empresa, eu sempre me pergunto, como será que a economia teria se desenvolvido se nós tivéssemos 100% de confiança?
Fazendo um pequeno exercício, a gente já pode imaginar que as empresas teriam produtos completamente diferentes e impactar com certeza o resultado delas. E para as pessoas, a gente pode estar falando, inclusive, em soluções mais práticas, mais baratas, inclusive, porque, obviamente, parte do custo de serviços e produtos online é para bancar a fraude, é para arcar com o custo da fraude. Esse é o impacto da falta de confiança nas empresas hoje. 33% de transações legítimas feitas online são negadas. 33% de falsos positivos. Então, 100% de confiança para empresas representa, com certeza, um resultado positivo. É interessante a gente ver também como a nova geração tem percebido essa burocracia que é gerada para criar confiança. 42% dos jovens, os millennials, fariam mais transações online se eles não tivessem que passar por tantos processos para garantir a confiança, para criar essa relação de confiança. E os millennials serão 100% da nossa base de usuários e consumidores no futuro. Não me entendam errado, eu não estou querendo dizer que segurança e facilidade são mutuamente excludentes. Hoje, nós temos tecnologia, então a gente pode encontrar essa intersecção entre segurança e facilidade. E é isso que a gente precisa para criar relações de confiança. Criar produtos que sejam, ao mesmo tempo, transparentes, seguros, honestos com os usuários, mas que sejam também fáceis de usar e com pouca burocracia. Existe um conceito bem interessante, e está acontecendo no futuro que a gente está vivendo hoje, não é nem mais um conceito, a gente sabe que as empresas que têm menos fricção em seus processos, processo de cadastro, processo de operação, de compra, elas acabam tendo mais market share. Então, a gente pode dizer que a burocracia pode ser um fator determinante no fracasso ou no sucesso de uma empresa. Em outras palavras, o sucesso da empresa é determinado pelo quão fácil é fazer negócio com ela. E a tecnologia resolve boa parte da fricção hoje em dia, com menos telas no processo, menos processos manuais também, mais velocidade em processos de aprovação e processos mais intuitivos também. Então, nesse contexto do segundo pilar de confiança, a gente também tem um desafio muito grande, que é ter mais confiança, mais segurança com menos burocracia. Falando em privacidade, tem gente que diz que os dados são o novo bacon, fica bom com qualquer coisa. Mas será que é isso mesmo? Bom, para distinguir pessoas, o que é o fundamento da identidade, né, distinguir unicamente as pessoas, a gente precisa de informações específicas sobre elas. Portanto, dados pessoais. O problema é quando a gente vai na farmácia, eu tenho certeza que isso já aconteceu com muitos de vocês, e na hora de pagar a compra, me fala seu CPF, o atendente, ele nem pergunta, né? Ele simplesmente me fala o seu CPF. Mas por que você quer o meu CPF? Para te dar um desconto. Ou, pior, para ver se você tem um desconto. Mas eu não quero dar o meu CPF. Como assim? Você não quer um desconto? Obviamente, isso soa muito estranho para a gente. Mas isso para a gente já faz parte do nosso dia a dia. A gente acha estranho dar os nossos dados pessoais, a gente fica desconfortável, a gente se sente vulnerável. Mas para a grande maioria das pessoas isso é normal. Você vai na farmácia, você dá o seu CPF, você entra numa loja para comprar qualquer coisa, e se você criar um cartão da loja, entregar o seu endereço e comprovante de renda, de residência, você ganha 10% de desconto. Será que a gente está falando de fidelização de usuário, de benefício para o usuário, ou a gente está falando de uma política que prejudica as pessoas e favorece as empresas? Então, esse, com certeza, é um assunto que a gente tem que discutir hoje. Da próxima vez que vocês forem na farmácia, pergunta para o atendente, mas vamos falar a verdade, por que você está pegando meu CPF? Ele vai falar, eu tenho uma meta de cadastros, todo mês eu tenho que ter 100 cadastros aqui. E você sabe por que você faz isso? Você sabe o que a farmácia faz com o meu CPF?
Provavelmente ele não vai saber. E eu também não sei. E esse que é o problema. Será que eles estão, não sei, linkando o meu CPF com um tipo de medicamento que eu estou comprando, vendendo isso para uma indústria farmacêutica? Eu não sei. E o problema é esse, eu não sei, eu me coloco numa posição muito desconfortável. A gente vai falar, obviamente, hoje sobre a LGPD. E isso vai ser muito importante. A LGPD é aquela lei que vai regulamentar a maneira como todos os setores lidam com dados pessoais, como coletam, como armazenam. É importante a gente falar nisso hoje, porque isso vai dar mais transparência, mais segurança para as pessoas, vai dar mais poder para as pessoas sobre os dados pessoais delas. E isso, ao mesmo tempo, pode trazer preocupação para grandes negócios. E eu não estou nem falando simplesmente daquela empresa que tem como modelo de negócio a venda de dados pessoais. Não, qualquer empresa que usa dados pessoais. E a gente pode estar falando de 100% das empresas que atuam na era digital hoje. Então, elas vão ter preocupações que vão desde infraestrutura, como eu vou armazenar dados pessoais, como eu vou criar algo que dê para o meu usuário a opção de excluir dados pessoais a qualquer momento, como eu vou solicitar o consentimento do usuário, um e-mail, um push notification, não sei. Então, são preocupações e questões que a gente, com certeza, tem que discutir hoje. Essa lei, ela traz para a gente não só todos esses prós para o usuário, né? Os dados pessoais, eles são, obviamente, muito importantes. Eles compõem a nossa identidade, que é o que nós somos. Mas isso faz também a gente pensar em novas maneiras de inovar. Inclusive, hoje a gente vai falar sobre o conceito de Privacy by Design. Então, falando nesse terceiro pilar, a privacidade, ela também traz um desafio muito legal para a gente. Como usar, sim, os dados pessoais, mas com responsabilidade, com segurança, atendendo compliances, dando consentimento e poder para o usuário. Hoje é um dia de transformação. Então, como eu disse, nós trouxemos grandes líderes do mercado para fomentar discussões em torno do assunto identidade. Hoje é um dia que eu quero que todos tenham como objetivo pensar em como a gente vai fazer a nossa parte para criar melhores aplicações, aplicações mais seguras, serviços menos burocráticos, mais práticos, operações mais eficientes e, principalmente, como a gente vai fazer a nossa parte para impactar os nossos usuários e impactar o país positivamente. A gente tem muito o que discutir nessa tarde. Provavelmente, tudo que a gente tem que discutir não vai caber numa tarde também. Mas é muito importante a gente estar aqui reunido e falar sobre todos esses desafios nos pilares de identidade, confiança e privacidade. E a grande pergunta que vocês vão responder até o fim do dia é se a empresa que vocês fundaram, que vocês trabalham, que vocês lideram, ela vai olhar para todos esses desafios e simplesmente encarar eles como problemas ou encarar eles como oportunidades para inovar. Eu desejo um ótimo evento a todos, uma boa tarde e muito obrigado.